Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Começa mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira de cinzas. Milhares de pessoas festejam o carnaval em Pontal do Ipiranga. Apesar do clima de festa, a violência fez várias vítimas durante o feriado aqui na região. Terminada a folia, católicos celebram a chegada da Quaresma. Esse também é um assunto da nossa entrevista de hoje com o padre Maurício Cordeiro Fornaciari, comentando o tema da campanha da fraternidade deste ano, que mais uma vez fala do meio ambiente. Hemocentro de Linhares continua em dificuldades para manter o estoque de sangue. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e, excepcionalmente hoje, o destaque de Abel Fiorotti na coluna Economia e Negócios. E os esportes, você sabe, são assuntos para Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Pelo menos 20 mil pessoas curtiram o Carnaval de Pontal do Ipiranga diariamente. Veio gente dos mais diversos lugares da região e até do outro lado do mundo. A festa foi animada por shows no palco e nos trios elétricos. O que não faltou em Pontal do Ipiranga foi animação. Tradição no balneário, o trio elétrico arrastou uma multidão pela primeira avenida nos 5 dias de folia. Atrações regionais se apresentaram no palco e no trio, fora os carros de som que agitaram as tardes na orla. O cantor Marcos Roberto foi quem abriu o carnaval em Pontal. Estou muito feliz de estar abrindo o carnaval em Pontal. Enfim, é emoção muito grande. Artistas da terra fazer o carnaval no nosso balneário, nossa cidade. Diferentes ritmos como o axé, sertanejo, funk comandaram a alegria dos foliões. Top demais, né? Sair com a família, amigos, bagunçar. Nossa. Então vê isso, vocês são animados não, gente? Famílias inteiras, grupos de amigos se reuniram em Pontal do Ipiranga, como é o caso de Carlos, que mora em Londres e veio passar o carnaval com os amigos. Maravilhoso, muito legal, muito animado, muito. Tô gostando, admirável. As fantasias foram uma atração à parte. Abelhinhas, shake árabe, noivinha, índiazinhas e muito glitter coloriram e animaram as ruas do balneário. Homenagem a Rihanna no Rock in Rio, ela com a capa de chuva, então tipo a galera tá toda lembrando, é isso? É porque o mundo tá cheio de dinheiro e eu tô rico. Nesse carnaval eu tô milionário, tô cheio de dinheiro. E a única fantasia que tem no Pontal do Shake é a minha. Melhor carnaval Pontal do Ipiranga, hashtag Pontal do Ipiranga, melhor carnaval. Terceiro dia de carnaval e a galera aqui em Pontal do Ipiranga não para. A animação é total. Milhares de foliões curtem o terceiro dia de folia. E olha que eles não têm pretensão de parar tão cedo não, viu? O cansaço? Que nada, os foliões curtiram até o último minuto e os comerciantes ficaram satisfeitos com o movimento. Por aqui, a crise passou bem longe, viu? Muito boas vendas, graças a Deus, superando as expectativas. Maravilha. O mundo tá curtindo bastante. Tá sendo muito bom o carnaval em Pontal. Muita gente, apesar de tudo, esse ano tá dando mais gente do que os outros anos ainda. Cerca de 20 mil pessoas passaram pelo balneário nos 5 dias de carnaval, de acordo com o levantamento da Prefeitura de Linhares. Número de turistas considerado elevado, se comparado com outros anos. As pessoas que vêm ao Pontal do Ipiranga, eles retornam ao Pontal do Ipiranga. Eles gostam do Pontal do Ipiranga. E o mais importante, eles já não retornam sozinhos. Ele traz mais 1 ou 2 ou 3 pessoas para o Pontal do Ipiranga. Você vê com toda essa crise, todo ano o Pontal do Ipiranga dobra a participação de veranistas que vêm aqui para o nosso balneário. Pois é, no sábado, em Pontal do Ipiranga, um bom público também prestigiou o concurso Garoto Verão Pontal 2017. Entre as mulheres, a vencedora foi Celisa Borsonelli. Já o novo Garoto Verão Pontal é Jefferson Pavese.
Teve também o concurso A Garota do Samba. A vencedora foi Andressa Silvério, que mostrou todo o seu talento no palco. O carnaval em Linhares foi também marcado pela violência. Ao todo foram 4 homicídios, além de um estupro, tentativas de assassinato e furtos. Em Pontal do Ipiranga, a filha de um policial militar foi violentada sexualmente. Na sexta de carnaval, por volta das 23 horas, o jovem Arthur Carmo da Conceição, de 22 anos, foi assassinado a tiros na Avenida República do bairro Interlagos. De acordo com moradores, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital HGL, mas não resistiu. A perícia encontrou buchas de maconha no bolso da vítima. No sábado de carnaval, uma jovem universitária, filha de um policial militar, que estava de serviço no Pontal do Ipiranga, foi violentada sexualmente no momento da folia. Testemunhas relataram que a vítima estava na companhia de um amigo quando 2 desconhecidos chegaram e renderam as vítimas com uma faca. Levados até a praia do Pontal, o amigo foi agredido e desmaiou. Enquanto isso, a jovem foi estuprada e teve os cabelos cortados. Depois da violência, foram abandonados sem roupas. Eles pediram ajuda numa cabana do balneário até a chegada da polícia. Até agora, ninguém foi preso. No domingo de carnaval, por volta das 14 horas, Danilo de Souza Santos, de 18 anos, foi morto dentro do Parque Municipal da Lagoa, uma área de lazer da Prefeitura Municipal de Linhares. O que a polícia apurou até agora revela que Danilo estava conversando com uma menor de 15 anos. Teriam marcado um encontro, momento em que 2 pessoas se aproximaram e dispararam 2 tiros contra a vítima. Na delegacia da cidade, a menor já deu depoimento. Disse que estava conversando com a vítima quando tudo aconteceu. 2 guardas municipais tentaram perseguir supostos matadores, mas foram ameaçados por eles. Na segunda-feira de carnaval, o taxista Márcio Correia, de 42 anos, foi assassinado no bairro Santa Cruz. O crime foi registrado na madrugada de carnaval. Márcio foi morto por desconhecidos dentro do seu próprio táxi com um tiro na cabeça na rua Agenor Carvalho. Equipes de investigadores da Polícia Civil imediatamente começaram o trabalho para o recolhimento de supostas pistas dos matadores. Na mesma segunda-feira, no balneário de Povoação, mais violência. Wilker Ferreira Medeiros, de 18 anos, foi assassinado com tiros. De acordo com um amigo, a vítima estava indo em direção a um veículo numa rua projetada quando foi atingido. Nenhum suspeito deste crime até agora foi preso. Mas a violência não parou por aí. No mesmo balneário de Povoação, foram registradas outras 2 tentativas de homicídio por arma branca. Bom, a Polícia Civil não deu detalhes sobre as investigações de todos esses casos. Bom, quarta-feira, você já sabe, é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos conferir. As novas tecnologias desenvolvidas no campo estão permitindo a produção de alimentos que podem ser consumidos com segurança por pessoas com necessidades específicas. É o caso de uma novidade, do leite não alergênico, oriundo de rebanhos compostos por touros e vacas que carregam a proteína A2 em seu DNA. Estima-se que 6% da população mundial seja alérgica à proteína beta-caseína 1, que está relacionada a uma série de reações alérgicas em humanos. No Brasil, alguns laticínios começam a disponibilizar no mercado o leite A2. Isso vem sendo possível graças ao trabalho de seleção genética desenvolvido nas propriedades brasileiras para identificar reprodutores com o alelo A2. De olho nesse nicho de mercado, as empresas de genética passaram a disponibilizar essa informação em seus catálogos de touros. Na central de inseminação Semex Brasil, por exemplo, a novidade da bateria de 2017 de animais zebuínos é a indicação de quais são positivos para a proteína. Os touros com o selo A2 são geneticamente testados por meio de seu DNA, portanto garantem com total segurança a transmissão do alelo A2 para a progênie. O mercado mostra com clareza que há demanda por esse tipo de animal,
para atender uma parcela da população que é alérgica ao leite, né, com a proteína 1. Outra vantagem também é que esse tipo de leite tem maior teor de gordura, proteína e rendimentos superior nos processos industriais. Então está aí a pecuária brasileira, né, a agropecuária, na verdade, nacional, se adequando de acordo com a demanda do mercado. Ok, Franco. Obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira com previsão de sol, muitas nuvens e chuva passageira. As temperaturas em Linhares, 22 e 32 graus na máxima. Colatina com mínima de 20, máxima de 35. São Mateus com variação entre 21 e 33. Em Vitória, mínima de 22 e máxima de 34 graus. A seguir, você vai ver. Celebrações e missas marcam o início da quaresma em Linhares. Nós já voltamos. A quarta-feira de cinzas abre oficialmente a quaresma para os católicos. Aqui em Linhares, várias celebrações marcaram esse momento inicial dos 40 dias de jejuns e orações que vão até a Páscoa. Uma tradição que relembra os 40 dias de Jesus no deserto e os 40 anos do povo hebreu em busca da terra prometida. Com o rito da imposição das cinzas sobre a cabeça, simbolizando a fragilidade humana, a quaresma teve início na Igreja Católica do mundo inteiro. Aqui em Linhares houve missas pela manhã, ao meio-dia e agora à noite. Uma experiência bastante individual para quem participa desse momento. A quaresma, para nós católicos, é um momento de reflexão, é um tempo para rever tudo que fizemos durante o ano e refletir, e um momento de reflexão, como eu disse, de rever o que a gente fez, já que a gente deve refletir o que está errado e está certo, para cada vez estar mais próximo do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fundamental importância para nós cristãos, para o ser humano de um modo geral, é um momento de recolhimento, é um momento de fé, é um momento de jejum, de oração, de esmola. Enfim, é o momento em que nós, católicos, nós cristãos, nos voltamos mais para nós e para os nossos irmãos que precisam e precisam muito. Perdão, amor, né? Doação, solidariedade. Eu acho muito importante que as pessoas aproveitem esse momento, né, essa fase da igreja, da Igreja Católica em especial, para realmente se converter e se voltar mais para as coisas de Deus. Acho muito importante as pessoas hoje terem realmente Deus no coração, para ver se a violência que existe nesse mundo diminua, pelo menos acabe na nossa cidade. O início da quaresma também marca o lançamento da campanha da Fraternidade, que este ano novamente traz uma reflexão sobre o meio ambiente. Então a igreja volta a nos chamar a atenção que, se nós não cuidarmos daquilo que nos é próprio, daquilo que é dom, daquilo que é graça, né, a criação, nós corremos o risco de progressivamente criar um processo do próprio ser humano se matar, né, se ele não vai cuidando da natureza. Então, quanto mais cuidado, mais geração de vida. Então fica aí o convite, né, que a igreja nos faz aos seus fiéis e a todas as pessoas de boa vontade a cuidar, né, daquilo que Deus nos deu como graça e como que é a criação. E o SAI de Linhares informa que haverá suspensão no fornecimento de água em 3 bairros da cidade nesta quinta-feira: BNH, Shell e Interlagos. Segundo o SAI, serviços na adutora estão sendo feitos e por esse motivo será feita a suspensão no fornecimento de água. O fornecimento deve voltar ao normal a partir das 3 horas da tarde desta quinta. E os hemocentros de todo o estado continuam com problemas de estoque nos bancos de sangue. Aqui em Linhares, nesta quarta-feira, houve atendimento no período da tarde para atrair doadores. Mas o apelo para que os doadores procurem o hemocentro continua. Desde o final do ano passado, o número de doações tem ficado abaixo da média. O hemocentro de Linhares fica na Avenida João Felipe Calmon, ao lado do Hospital Rio Doce. Quem quiser ser um doador pode procurar a unidade das 7 horas da manhã às 11 horas, diariamente. Nós não tivemos a edição do Sinotícias desta terça-feira de Carnaval e por isso, excepcionalmente hoje, você vai ver a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, estamos aqui direto dos Estados Unidos, sempre repercutindo os assuntos de respeito que podem influenciar a nossa economia aí no Brasil também. Então, agora, essa semana eu vou falar um pouquinho para vocês sobre câmbio, essa variável das mais difíceis
das mais difíceis variáveis para a gente poder estimar e projetar um futuro. Quando a gente fala em câmbio, 6 meses é uma eternidade, né? A gente vê um horizonte de 6 meses, uma eternidade. A gente pode acompanhar a evolução do dólar frente ao real. Nós tivemos dólar há um tempo atrás aí na faixa de 2, 1,8, 2, aí foi subindo para 2,50. Com toda a instabilidade política que aconteceu no Brasil, o dólar chegou no seu pico de aproximadamente R$4. Na semana passada nós tivemos aí o menor nível de dólar dos últimos 2 anos. Quando o dólar está fraco, por incrível que pareça, isso denota que a economia brasileira tem bons fundamentos e está ficando de certa forma mais forte, que está havendo uma recuperação econômica. Não há uma correlação comprovada, mas meio que há um senso comum de que o dólar, o real mais forte, aparenta que a economia brasileira está indo num caminho certo, que está conseguindo se recuperar. E um real mais fraco, consequentemente um dólar mais forte, vice-versa. Esse tipo de raciocínio, como eu disse, não é comprovado por nenhuma tese acadêmica, muito menos de mercado, mas há um senso meio que comum. Tanto é que o governo brasileiro tem entrado nas últimas semanas, entrou fortemente influenciando no mercado cambial, o que fez com que o dólar, de fato, caísse frente ao real, e o real se apreciou, uma das moedas que mais teve apreciação do seu valor nas últimas semanas. É lógico que há toda uma instabilidade, todo mundo esperando para ver quais serão as políticas do Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Isso vai impactar o mercado cambial de uma maneira geral no mundo inteiro. E lógico, nós temos que esperar para ver os desdobramentos das políticas de corte de impostos e aumento de juros, que é uma expectativa de aumento de juros de até 3% aqui nos Estados Unidos, e obviamente isso vai impactar o mercado cambial em todo o mundo. Então nós temos que aguardar. Por hora, nós temos um dólar aí com uma tendência de queda, não sabemos se isso vai se manter. No curto prazo, a gente ainda acredita que há uma perspectiva, todo mundo ainda vendo se o real vai conseguir se apreciar a ponto de quebrar a barreira dos R$3 e começar a ser transacionado abaixo de R$3. Ele caiu semana passada, mas deu uma leve recuperada. Temos que ficar de olho acompanhando para ver quais são os desdobramentos. Então essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel. Até a próxima terça-feira, então, aqui no Sim Notícias, na coluna Economia e Negócios. Agora os destaques do nosso esporte, com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, Campeonato Capixaba de Futebol, ufa, volta no próximo dia 8 de março mesmo. Eu já estou até no clima aqui com a camisa do Linhares Futebol Clube. 8 de março cai na quarta-feira que vem, né? Bom, como o trabalho da Polícia Militar no Estado está voltando à normalidade, para uma rodada de negociações, a reunião marcada para amanhã na Federação de Futebol do Estado para discutir a participação do Exército nos Jogos é só para cumprir tabela, né? Para muitos, inclusive, essa reunião não deveria nem acontecer mais, deveria até ser cancelada para que os dirigentes não percam tempo. Eles têm que correr atrás de muita coisa, principalmente parceiros, né? Bem, pela tabela, o próximo jogo do Linhares Futebol Clube é no dia 11 de março, ainda ganha uma folguinha neste final de semana, num sábado, contra o Espírito Santo, vai ser no Campo da América, aqui na cidade, é hora de todo mundo voltar, principalmente o torcedor. E o técnico Alain Melo está doidinho para confirmar aí da vinda dos atacantes Amaral e Thiago Carioca. Ele não vê a hora de aproveitar esses jogadores e entrosá-los nesta equipe. Afinal, são atacantes e o Linhares está precisando de gols, de vitórias, de bola na rede. Vamos torcer! Ok, Altemar. Obrigado também pela sua participação. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o bate-papo é com o padre Maurício Cordeiro Fornaciari, comentando um pouco sobre a Quaresma e também sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, fala sobre biomas brasileiros. É um minutinho só.
Pois é, minha gente, então, nesta quarta-feira tem início a quaresma, né, nessa quarta-feira de cinzas, e a quaresma para os cristãos católicos. Também está sendo lançada a campanha da fraternidade deste ano, que mais uma vez traz uma reflexão sobre o meio ambiente com o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Ao meu lado está o padre Maurício Cordeiro Fornaciari, que é o novo pároco aqui da Paróquia Santíssima Trindade, vai falar com a gente um pouquinho sobre esse período da quaresma e sobre o novo tema da campanha da fraternidade. Tudo bem, padre Maurício? Tudo bem, Cláudio, todos telespectadores. Deixa eu voltar. Bom, vamos iniciar então. Como se estivesse na rádio. Ô, Ricardo. Volta aí para mim, Ricardo. Do início de novo, tá? Do início. Vamos lá. Pois é, minha gente, depois desses dias de carnaval, né, chegou a quarta-feira de cinzas, começa nesta quarta-feira a quaresma, e a Igreja Católica também lança a campanha da fraternidade com o tema este ano, trazendo uma reflexão sobre o meio ambiente com o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Ao meu lado, para falar um pouquinho sobre esse assunto, está o padre Maurício Cordeiro Fornaciari, que é o novo pároco da Paróquia Santíssima Trindade, aqui do bairro Novo Horizonte. Tudo bem, padre Maurício? Tudo bem, Cláudio. É sempre uma oportunidade nós lembrarmos desse espírito, né, Cláudio? Que a gente já sabe, a quaresma, todos nós temos a ideia, já sabemos dos 40 dias, tempo da conversão, da penitência, da caridade. E hoje, então, toda a igreja se volta justamente o símbolo, a cinza, a imposição da cinza, e ali tem uma frase bíblica do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, é um apelo, é um convite, não é simplesmente uma conversão, mas é uma conversa sincera, profunda, e daí a igreja CNBB do Brasil, ela sempre lança, nesse período, um desafio a nível nacional, que o tema deste ano é a sequência do ano passado, lembra? Verdade. Casa Comum. Casa Comum. Quer dizer, que bom que a CNBB teve esta bela ideia justamente de dar continuidade ao tema, e o ano passado sobre a Casa Comum, e agora então os biomas, né, brasileiros e vida. Estão aí, destruídos, né? Destruídos, e aí nós falamos de biomas, bom entender que são conjuntos de conjunto como o próprio corpo, né, de árvores, animais, e como aqui nós temos, por exemplo, o bioma da Mata Atlântica. Sim. A nossa reserva de Soretama está aqui perto, né? Exatamente, que se você olhar a foto de 1500 e olhar de 2017, você tem um pouquinho ali, um cantinho de Soretama. Quer dizer, então, e aí é o tema que é um apelo para todos nós, não só para católico, é bom que diga isso, sim, né? Claro. A campanha da fraternidade, ela tem um caráter ecumênico a nível nacional, e nós precisamos, então, fazer a nossa parte. O lema, viu, Cláudio? O lema é justamente do livro do Gênesis, capítulo 2, 15, cuidar e guardar a criação. Pois é. Padre Maurício, eu me lembro que, assim, desde criança, a Igreja Católica, ano após ano, claro, lança as campanhas da fraternidade nesse período, mas esse tema meio ambiente não é de hoje, não é novo, é um tema que vem sendo tratado. A gente ainda não conseguiu aprender a lidar. É verdade, se você for olhar, tem umas 5, 6, praticamente, campanha da fraternidade ligada ao meio ambiente. Porque nós temos que entender, eu acho que todo mundo tem que compreender, que nós dependemos da natureza. A natureza não depende de nós. Então, esta relação que desde o princípio da história, e aqui você que é da minha turma, depois dos 50 anos, você lembra que nós tínhamos uma relação no campo, no homem do campo, muito mais profundo com a natureza. Questão da chuva, da plantação, havia tinha uma harmonia, né? Uma harmonia. Então, essa destruição do meio ambiente, na verdade, é a destruição da vida. Porque não dá para nós vivermos sem estar nesse ambiente onde nós moramos, que é a casa comum. Então, é um tema que sempre está aí no dia a dia, e nós precisamos de criar uma cultura, acho que é a cultura da preservação, que é, na verdade, a cultura da vida. Aqui está o texto base, né, da campanha da fraternidade deste ano, que fala exatamente de biomas brasileiros e defesa da vida. Agora, Padre Maurício, a gente está vivendo ainda esse problema da seca aí, né, da estiagem, a longa estiagem. Essa relação com a natureza, o senhor acha que esse prejuízo, esse problema que nós estamos passando é exatamente resultado disso? Exatamente, o descaso, né? O descuido, né? Quando fala assim, cultivar e guardar a criação, então quem ama, cuida. Assim como você cuida dos seus meninos, como você cuida, o cuidar e o guardar é toda uma admiração que nós precisamos
entender que não dá mais. Por isso a sequência da campanha 2016, 2017, eu achei isso fantástico, porque nós vemos já o que nós passamos o ano passado, a questão da crise, e que a gente tem consequência. Sem dúvida. E nós temos que pensar, quando nós fizemos aqui, Cláudio, um mutirão no nosso bairro aqui, e Na envolvemos Lagoa, a escola Lagoa, foi interessante o envolvimento das crianças. Eu acho que o grande parceiro, os atores dessa história, tem que ser as crianças e a escola. Você acha que é uma sementinha que está sendo plantada? Com certeza, porque as crianças, elas têm uma compreensão muito direta e elas acabam sendo parceira, porque nós lembramos que nós tiramos mais de 10 mil toneladas. Sim, foi então, muito entulho, lixo. Quando nós lançamos ali a ideia, daqui 50 anos, quem mora aqui em Linhares, que já me contaram que quando chegaram aqui puderam tomar banho nessa lagoa, pescar e tal. Hoje você não pode fiar seu pé ali dentro. Então acho que há uma certa retomada da consciência da importância da preservação. Isso é muito bom. E aí a campanha da fraternidade é lançada na quaresma, mas não termina nos 40 dias. Ela segue ao longo do Ela ano. segue. Na quaresma, porque na quaresma é um tempo, é um apelo à chamada conversão, toda a dinâmica dos 40 dias do Cristo Jesus, que é tentado, até chegamos, todo o sentido da Páscoa, porque a quaresma só existe em relação à Páscoa. Sim. A Páscoa nada mais é a vitória da vida, é vencer a cultura da morte. E é nesse propósito que a gente mergulha nessa espiritualidade. Padre Maurício, o senhor não acha assim que há uma certa incoerência na sociedade com relação a essa questão do meio ambiente? Porque muito se fala, às vezes há muito discurso com relação à preservação, mas a gente vê assim, na porta de casa ou da vizinhança, às vezes umas situações... Por exemplo, a água que se coleta para abastecimento das casas, muitas vezes é contaminada com os resíduos das próprias residências, que estão um pouco acima. O senhor não acha que assim, falta um pouco mais de ação prática para resolver questões Eu como creio, Cláudio, especialmente aqui em Linhares, que é chamada Cidade das Águas. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, a gente ouvia que no ano 2015 que ia faltar água. Então, o que o linharense dizia? Não, nós temos aqui 63 lagoas e tal. Estamos protegidos. Exatamente. Então, esse descuido, que na verdade ele existe, porque começa aí na sua casa. Por exemplo, o lixo da tua casa, o quintal. Por que tem dengue? Porque você não cuida do teu quintal. Tem até uma história interessante que o sapo e a rosa, eles eram profundo amigo e viviam em muita harmonia. Então um dia a serpente chegou lá, a cobra chegou para a Rosa e disse o seguinte: Rosa, você é tão bela, como é que pode você ser amigo de um bicho feio e nojento? Né? E a Rosa ficou muito triste e aí disse para o sapo que ele tinha que ir embora, que não podia ficar mais lá. O sapo foi embora sem entender nada. Passou um tempo, o sapo retomou e viu a Rosa murcha, morrendo. E a Rosa disse para o sapo assim: ora, eu descobri que era você que me protegia, que comia os insetos. Olha aí. E eu me pergunto, às vezes lá no interior, nas roças, por que não tem dengue? Então, a biodiversidade, isso não temos que entender. A biodiversidade, tudo que está aí na criação de Deus, tem um sentido e tudo isso tem uma harmonia. Então, se você eliminou o sapo, você vai ter problema. E assim por diante. Então, nós estamos vendo já há muito tempo essa destruição e esse problema de aquecimento, problema da chuva, a questão da seca e assim por diante, porque o ser humano, e aí cabe a cada um de nós, aí as escolas, as igrejas, as sociedades, aí vem também o poder legislativo, o poder executivo, temos que ter uma consciência coletiva, Cláudio, porque quem vai salvar o planeta? Quem foi colocado no planeta para salvar o planeta? Nós. Foi Deus que nos criou por amor para amar e ser feliz, e nós somos os jardineiros, auxiliadores. Então, esse é um apelo que nós começamos hoje, com todo. Campanha da Fraternidade, lançada na Quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de conversão, mas não é conversa fiada, não. Começa na tua casa. O que você faz com o seu lixo, o desperdício da água, o óleo que você joga na pia. Quer dizer, tudo isso é preciso que a gente dê uma destinação. Os aparelhos, bateria, celulares. Pequenas ações, né, Padre? Pequenas ações. Que podem ajudar porque no ninguém vai poder salvar o planeta se não for iniciativa de cada um, começando dentro da sua casa.
começando na sua casa, indo para a rua, a gente encontra lixo jogado na rua. Olha, gente, tem lá na sua casa, tem uma programação do carro que passa, mas tem gente ainda que vai jogar 3, 4 horas antes e vai largar espalhado por ali. Então, isso é uma nossa sobrevivência e é uma jogada de inteligência e sabedoria. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do Padre Maurício Cordeiro Fornaciari, refletindo, repercutindo um pouquinho o início da quaresma, nesta quarta-feira. São 40 dias aí de caminhada e o lançamento da campanha da fraternidade desse ano, que mais uma vez traz o meio ambiente, a reflexão com biomas brasileiros e defesa da vida. Padre Maurício, obrigado pela presença, viu? Tudo de bom, tá bem a todos, uma boa quaresma para todos, uma boa reflexão, para que a gente seja parceiro da natureza. Porque se nós não tivermos consciência, como será esta futura geração, como é que será teus filhos daqui a 30, 40 anos? Nessa tocada que nós estamos vendo no Brasil, minha família mora no Pará, eu estive lá agora, quer dizer, a gente percebe a cada vez mais que o homem ainda, o egoísmo, a ganância é muito grande, só que nós chegamos num momento que agora não dá mais, não é mais possível a gente viver essa política destruidora. Perfeito. E assim, minha gente, vamos encerrando essa edição do Sim Notícias, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Você da Grande Vitória nos acompanha através do canal 20 da RCA. Participe conosco, interaja lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Reveja o nosso conteúdo também no nosso canal direto no YouTube. É só digitar TV Sim Linhares e fale conosco neste telefone, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares e região se veem aqui.